Gente, tudo bem? Passando para falar um pouquinho sobre algo que me veio à cabeça, eu não dividi com vocês ainda sobre a minha experiência morando sozinha, então resolvi falar a esse respeito com vocês hoje. Eu acredito que todo mundo deveria ter pelo menos essa oportunidade durante um período da sua vida de morar sozinho. Quando eu comecei a morar sozinha, eu tive um misto assim de experiências, né? Eu percebi que todas as minhas referências eram voltadas para minha família, que eu não sabia fazer muitas escolhas, até coisas simples mesmo, né? Como ir no mercado, fazer uma compra totalmente baseada naquilo que eu gostava. Eu tive dificuldade também em ficar assim durante um período em silêncio, porque eu estava acostumada com aquele movimento frenético, né? Na minha casa em si sempre foi muito tranquilo, mas o bairro em que eu morava era muito movimentado. Então, se não fosse um barulho proveniente da minha própria família, era sempre aquele ruído dos vizinhos e era um espaço um pouco pequeno, num bairro bastante movimentado. Então, não estava acostumada a permanecer em silêncio, que é uma coisa que eu acho também muito importante. Nos primeiros meses eu comecei a sentir assim uma leve tristeza, vou falar a verdade. É, eu precisei me adaptar. Eu percebi que todas as decisões que eu tomava não eram só baseadas naquilo que eu queria. Então, eu pensava sempre o tempo todo no conjunto. Isso não é uma coisa negativa, mas eu acabei perdendo muita referência de mim mesma. Eu já não estava me conhecendo o suficiente, vamos dizer assim, né? E com o tempo eu aprendi muita coisa a meu respeito. Eu consegui lidar melhor com o silêncio, eu conseguia controlar melhor a minha ansiedade sozinha, sem precisar compartilhar tudo o que acontece o tempo todo com as pessoas que estavam ao meu redor, né? Ali dentro de casa. Isso foi bom até para elas, né? Porque às vezes você vai desabafar com alguém, aquela pessoa não está preparada para aquilo, e aí acaba que você transmite o seu problema para aquela pessoa. E minha mãe, muito amorosa, ela sempre me escutou, porém eu ficava com medo de falar algumas coisas para ela e ela acabar somatizando como de costume. Então eu sempre tinha esse cuidado com ela, mas volta e meia eu estava ali desabafando. E eu descobri que às vezes o silêncio é necessário, até para que a gente consiga enxergar uma decisão, para que a gente consiga prestar atenção nos detalhes. É muito bom também, eu comecei a sentir muito prazer em chegar na minha casa e ver aquele ambiente totalmente preparado para mim, por mim, com os detalhes que eu planejei, que eu desejei. Me sinto muito orgulhosa também das minhas conquistas, às vezes eu não conseguia ver claramente aquilo que eu tinha conquistado. E a partir do momento que eu comecei a morar sozinha, eu comecei a comemorar as pequenas coisas também. Quando eu me mudei, eu me lembro que eu não tinha mesa, não tinha sofá. A única coisa que eu tinha equipada, gente, era a cozinha, né? Que foi o que eu preparei primeiro: geladeira, micro-ondas e fogão. E o armário. E minha cama. Basicamente era isso. Então, até um alfinete que eu comprasse, um tapete para pôr no chão, até hoje, assim, eu fico muito feliz. Eu ainda tô assim na parte de decoração, que é uma outra coisa que eu preciso descobrir a meu respeito, né? Qual o meu gosto pessoal em relação à decoração, porque hoje tá tudo bastante neutro. Aqui é branco, cinza, bege. E eu ainda estou me descobrindo aí nessa questão de decoração. Mas a gente chega lá. Então, se você tiver com medo também, né? Porque rola um medo, eu não vou dizer que não aconteceu, né? Eu fiquei com um pouco de medo de. Me questionei de várias maneiras. Ai, se eu tiver algum problema financeiro, se eles ficarem doentes, ou se eu ficar doente.
E questão de segurança, etc e tal, como é que vai ser? Tudo tem solução e vale a pena você ir morar sozinho, né? Se você tem essa dúvida, viver essa experiência, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei em 2023, quando eu resolvi finalmente sair de casa, né? E eu lembro que eu estava num momento assim que eu pagava todas as contas já da casa, a casa estava pronta e simplesmente eu não saía. Eu não sei exatamente dizer por quê. Eu também senti como se eu tivesse abandonando os meus pais. É uma outra crença limitante, né? Para os seus pais, eu posso dizer que a maior vitória é que eles consigam ver você andando com as suas pernas. E meus pais sempre me incentivaram, apesar de sentir a minha falta, porque eles falam isso com muita frequência, eles queriam que eu tivesse a oportunidade de viver por mim mesma. Fazia tempo que eu não me sentia assim, com essa liberdade, né? De tomar as minhas decisões, de escolher as coisas que eu quero, de arrumar as coisas do jeito que eu gosto, descobrindo coisas que eu nem imaginei. E sem medo, assim, o medo que eu senti inicialmente passou. Agora eu me sinto preparada para enfrentar qualquer questão que venha à frente, sabe? Então, viver sozinho é um preparo e é algo maravilhoso. E se vier alguém para acrescentar no futuro, ótimo. Eu vou ficar feliz também, né, de poder dividir a vida com alguém, mas no momento eu acho que eu tô saboreando. Sério mesmo. Eu tô saboreando essa minha nova condição de vida. Encorajem-se, não tenham medo, vivam essa experiência. E eu acho que estar sozinho também nos prepara para ter um relacionamento saudável no futuro, tá bom? Em outra oportunidade eu vou fazer um tourzinho pela minha casa, vou mostrar aí como é que estão as coisas. E breve eu volto a gravar aqui para vocês, tá bom? Até a próxima.